Glória a Deus. Diga Jesus. Power. Amém? Louvado seja o Senhor. Para quem não estava na sexta-feira, o apóstolo não está aqui. Ele saiu, foi para Nanhope, saiu junto com o administrativo. Estão em Nanhope. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, eu trago aqui como tema para compartilharmos da palavra que eu trago hoje, a árvore da vida. Amém? Esse é o tema que eu trago, a árvore da vida. Em nome de Senhor Jesus. Esse é o tema que eu quero compartilhar junto com a igreja, a mensagem que eu tenho para compartilhar, vou usar isso como tema, a árvore da vida. Nós conhecemos muito bem a história, nós conhecemos muito bem de como Deus criou o homem, como Deus fez a criação do Jardim do Éden. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus cria o Jardim do Éden, Deus coloca todo tipo de plantas. Deus coloca lá também no meio do jardim duas árvores. A Bíblia vai dizer que entre todas as árvores que tinha lá, a Bíblia foi especificar acerca de duas árvores. Amém? Especificando as duas árvores, vai dizer que estava no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que havia essas duas árvores, não somente eram essas, existia todo tipo de planta naquele jardim, mas a Bíblia vai especificar aquelas duas árvores. Por quê? Porque eram árvores que tinham poder sobre a vida do homem, eram árvores que tinham poder sobre a vida de Adão, eram árvores que tinham um certo poder na vida daquele que pudesse comer daquelas árvores. Amém? Então a Bíblia vai dizer que quando Deus coloca Adão lá no meio do jardim, diante de todas aquelas árvores, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele permitiu que Adão comesse de todas as árvores que lá estavam. A Bíblia diz que o Senhor diz que de todos os frutos, de toda a planta que estava lá no jardim do Éden, Adão, ele podia se alimentar com ele, né? Adão podia usar aquilo como alimento, mas a Bíblia vai dizer que de todas aquelas plantas, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa foi a única planta, segundo a Bíblia, que o homem foi proibido de consumir o seu fruto. O homem foi proibido de consumir o quê? O fruto daquela árvore. Por quê? Porque o Senhor disse claramente, disse muito bem para o homem que no dia que o homem havia de comer o fruto daquela árvore, ele morreria. Só que o homem, ele começou a seguir aquilo, e apareceu o inimigo. A Bíblia diz que apareceu a serpente, ela acabou enganando o homem. Amém? Quando estou a falar aqui do homem, estou a falar da humanidade toda, estou a falar de Adão, estou a falar também da Eva. Porque a Bíblia diz que, segundo a história, a Bíblia vai dizer que quem foi enganado primeiro foi a Eva, e a Eva permitiu para ele levar o fruto e dar seu marido Adão. Então a Bíblia vai dizer que quando o homem ele é enganado, né, o homem foi dito que o Senhor disse para o homem que ele não deveria comer daquele fruto. Por quê? Porque ele morreria. O inimigo veio contar uma versão contrária. O inimigo veio dizer que não. O Senhor proibiu de você alimentar-se com essa planta. O Senhor proibiu você comer esse fruto. Por quê? Porque ele sabe que no dia que você comer dela, você também será alguém igual a ele. O homem diz que não, que o inimigo, a serpente diz que não, no dia que você comer esse fruto, você será igual a Deus. Será igual a Deus como? Eles seriam igual a Deus conhecendo o bem e o mal, não é? Amém? Eles conheceriam o bem e conheceriam o mal. Até aí o inimigo estava certo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que depois do homem ele ter pecado, o Senhor vê que o homem pecou, ele diz que agora o homem é igual a nós. Quer dizer o quê? Em alguma parte o homem tornou-se igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Porque antes do homem ele se contaminar com aquela fruta, antes do homem desobedecer a Deus, antes do homem ser enganado pelo inimigo e consumir aquela árvore, ele não conhecia o bem e o mal. Mas só depois que ele foi enganado, ele passou a conhecer as coisas boas e as coisas más. Amém? Então a Bíblia vai dizer que quando o homem percebe que tudo isso, a Bíblia vai dizer que o homem morreria, segundo a Bíblia, o Senhor vai dizer que o homem morreria, mas o inimigo vai dizer que não, você não vai morrer. Por quê? Porque o dia que você comer vai ser igual a Deus, e o que o Senhor não quer é que você seja igual
a ele. Mas ele não entendia que alguma coisa Deus estava a prevenir o homem. Alguma coisa Deus estava ali fazendo, proibindo eles, para que eles não pudessem cometer o pecado, porque cometendo o pecado, eles morreriam. Por quê? Porque Deus, sabia que ele estava a dizer que eles morreriam, ele estava a dizer que em duas dimensões, eles morreriam espiritualmente e morreriam fisicamente. Enquanto que o inimigo, quando ele dizia que não, vocês não vão morrer, o inimigo ele estava a olhar para uma dimensão física. Por quê? Porque exatamente quando eles comeram, eles não morreram no físico. Amém? Eles não morreram no físico, mas no espírito morreram, porque foi de imediato, eles se separaram de Deus, eles perderam a comunhão com o Senhor, eles foram desligados de Deus. Por quê? Porque eles desobedeceram, fizeram algo que o Senhor proibiu. Mas a morte física, ela passou a tomar conta deles de uma forma não imediata. Amém? O inimigo ele sabia que o homem haveria de morrer. O inimigo sabia que o homem haveria de morrer no espírito e haveria também de morrer no físico. Mas ele foi capaz de enganar o homem, mostrando simplesmente a parte física. Por quê? Porque ele sabia que o homem desobedecendo a Deus, ele não morreria de uma forma imediata no físico. Por isso que nós hoje em dia nós vivemos pecando. Nós podemos hoje prostituir, amanhã conseguimos dormir e amanhã acordamos e nada aconteceu. Nós hoje conseguimos pecar contra Deus e acordamos e nada está a acontecer. Tem pessoas que ainda estão a viver no pecado, mas ainda não morreram no físico, mas no espírito que já morreu. Por quê? Porque logo de imediato que cometeu o pecado, logo de imediato que se envolveu com o pecado, lá houve uma separação, houve uma quebra de comunhão. Logo ali que você já está morto no espírito, mas no físico ainda está vivo. Só que uma coisa é o seguinte: quando o inimigo fala para Adão que olha, vocês não vão morrer, ele estava dizendo isso numa dimensão física. Porque você vai cometer pecado hoje, não vai morrer hoje. Vai cometer pecado amanhã, não vai morrer. Mas um dia, o inimigo ele não falou isso, que um dia eles haveriam de morrer. O projeto de Deus era que o homem ele nunca morresse. O projeto do Senhor era que o homem ele nunca morresse. Só que o homem, ele sendo enganado pelo inimigo, ele acabou morrendo no espírito e assim acabou também procurando a morte física. Amém? Você tem que entender uma coisa aqui. Quando o homem ele foi feito, quando o homem ele foi criado, o homem não foi criado eterno. Amém? O homem não foi criado imortal. Em nenhuma parte da Bíblia vai confirmar que o homem foi criado eterno. O homem não foi criado imortal. O homem foi criado mortal. O homem não foi criado eterno. Só que o que acontecia é que o homem ele tinha acesso à eternidade. Amém? Alguma coisa fazia com que o homem não morresse. Ali é onde estava o segredo da eternidade do homem. A eternidade não estava dentro do homem. Só que o homem tinha acesso à eternidade. Amém? Ele tinha acesso à eternidade. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando eles pecam, quando Deus retira eles do jardim, a Bíblia vai dizer que o Senhor parou de dizer, olha, é que o homem é igual a nós. Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar esse homem do jardim. Por que tirar do jardim? Para que ele não vá e coma do quê? Da árvore da vida. Mas por que comer da árvore da vida? Por que o Senhor não queria que o homem comesse da árvore da vida? Por quê? Porque mediante da árvore da vida, o homem teria a vida eterna. Então o que me faz entender que o homem ele tinha eternidade mediante ou diante da árvore da vida. A árvore da vida é que dava acesso o homem à eternidade. O homem ele vivia eternamente. Por quê? Porque a árvore da vida ele que transformava o corpo dele, restaurava o corpo dele. Porque a árvore da vida é que tinha poder de renovar a vida de Adão. É ali onde estava o segredo da conexão do homem com a eternidade.
Essa era a árvore que fazia com que o homem tivesse acesso à eternidade. É daí que o Senhor diz que não. O homem agora já pecou. Então vamos lhe tirar do jardim. Para o que está do jardim? Para que ele não venha comer do quê? Do fruto da árvore da vida. Porque se ele, sendo já um pecador, e comer da árvore da vida, vai ser um pecador a viver de forma eterna. Logo, o homem viveria o quê? Num eterno pecado. Então, para isso que vamos fazer? Vamos separar o homem. Para quê? Para que o homem não tenha mais acesso ao quê? À árvore da vida, que lhe dava acesso à vida eterna. A vida eterna. Logo, perdendo o acesso à árvore da vida, o homem logo morreria no físico. Aquilo que o inimigo não lhe informou. Amém? Nós temos que entender que quando Deus ele cria o homem, ele não foi feito para, ele não foi colocado eternidade dentro de si. Não foi colocado eternidade dentro dele. Mas por intermédio dessa árvore, por intermédio dessa árvore da vida, o homem tinha acesso à eternidade. O homem, ele era transformado quando ele se alimentava com essa árvore. Por isso que o Senhor diz que não, para o homem, ele não quer não renovar a vida, para que o homem, ele não seja transformado, para que o homem, ele não possa voltar a ter força. O que vamos fazer? Vamos proibir ele de comer a árvore da vida. E o que o Senhor fez? A Bíblia vai dizer que quando Deus ele expulsa Adão e a sua esposa, quando Deus expulsa eles do jardim, o que Deus faz? Deus coloca o quê? Guardas para guardar o quê? O caminho que levava a vida, que levava a árvore da vida. Deus fez tudo o máximo para quê? Para que o homem não voltasse a ter acesso àquela árvore, porque era aquela árvore que dava acesso a ele para viver de uma forma eterna. Talvez muitos de nós já vivemos que, olha, o homem foi feito para viver de uma forma eterna. Não. Antes mesmo do homem pecar, o homem não foi feito para viver eternamente. O homem por si só, ele não viveria eternamente. Ele só viveria eternamente pela árvore da vida que conectava ele com Deus. Ele tinha acesso à eternidade. Ele tinha acesso a Deus por intermédio daquela árvore que simbolizava o quê? Simbolizava a comunhão entre o homem e Deus. Enquanto que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma separação, separava o homem de Deus. A árvore da vida era o quê? Unia o homem e Deus. Amém? Então a Bíblia diz que quando Deus ele separa, quando Deus ele retira o homem, quando Deus ele tira o homem e coloca esses anjos, quer dizer que havia um grande poder naquela árvore. Existia existia algo tão tremendo naquela árvore que influenciava tanto na vida do homem que Deus não queria que aquilo acontecesse mais. O homem tinha direito de comer todas as árvores. Nós vamos perceber que antes do homem pecar, Deus não proibiu o homem de comer do fruto da árvore da vida, não. Mas só depois dele pecar, Deus proibiu. Por quê? Para que não fôssemos pecadores eternamente. Para que eu e você não fôssemos pecadores de uma forma eterna. Logo, estando aí, a Bíblia ela vai dizer que assim como o homem ele tinha acesso, assim como o homem ele perdeu o acesso, ele perdeu a comunhão, ele perdeu o acesso a Deus. O homem ele perdeu aquela que era a essência que conectava ele de Deus. O homem perdeu aquilo que era o acesso dele para com Deus. O homem, até hoje, nós não vivemos eternamente. A humanidade nunca foi eterna e hoje também não é eterna. Mas uma coisa, Deus vai dizer que assim como Adão, ele tinha acesso a Deus. Amém? Assim como Adão tinha acesso a Deus, por intermédio da árvore da vida, assim como o homem, ele tinha acesso à vida eterna por intermédio da árvore
da vida, Deus também diz o quê? Que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 2:7 diz o quê? Ao que vencer lhe darei o quê? De comer do fruto da árvore da vida. Para o que serão dado o fruto da árvore da vida? Para viver de uma forma eterna. Mas quem viverá eternamente? Só aquele que vencer. Aquele que vencer o quê? Vencer as batalhas desse mundo. Somente vai viver a eternidade aquele que vencer esse mundo. Somente vai viver a eternidade aquele que vencer a prostituição. Somente vai viver a eternidade aquele que vencer a bebida. Somente vai viver a eternidade aquele que vencer a fofoca. Somente vai viver a eternidade aquele que vencer os vícios. Somente vai viver a eternidade aquele que vencer as suas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Fora disso não há outra coisa. Não há. Porque a Bíblia diz que Deus ele guardou aquele caminho para que ninguém mais tivesse acesso àquela árvore. Pois que até hoje nós andamos buscando o acesso de ter a vida eterna. Quando o homem ele foi proibido, Deus vedou o caminho para que o homem não andasse por ele. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como que nós vamos chegar? A Bíblia diz o quê? Que Jesus ele é o caminho. Não tem como nós não termos acesso à eternidade se não passarmos pelo caminho. Caminho que é o quê? Que é Jesus. Só se passa por Jesus fazendo a sua vontade. A sua vontade, a vontade de Jesus, a vontade de Cristo. Não é Cristo que deve passar em nós, não é Cristo que deve passar em nós. É nós que devemos passar por Cristo. É nós que devemos passar pelo quê? Pelo caminho. Não é o caminho que vem ao nosso encontro, é nós que vamos ao encontro do caminho. E para ir ao encontro do caminho, ir ao encontro do caminho que dá acesso à eternidade, é preciso o quê? Eu deixar as minhas vontades e reconhecer que este é o caminho que leva à eternidade. Só que muitos de nós queremos ter acesso a esse caminho. Muitos de nós queremos viver eternamente andando por esse caminho com todas as nossas bagagens. Por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Que existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito não permite entrar com bagagens. O caminho estreito não permite entrar com o pecado. Com o pecado não permite. Enquanto o caminho largo permite você ir com todo o seu pecado, que todo o caminho largo ele não leva à vida eterna, ele leva ao inferno. Então, se nós queremos voltar a ter acesso à eternidade, se nós queremos viver para sempre, se nós queremos voltar a viver com o Senhor, é necessário que nós deixemos as nossas bagagens, é necessário que nós deixemos a nossa vontade, deixemos o pecado e vivamos para Jesus. Somente assim nós teremos acesso de novo a ter em contato com aquela que é a eternidade, que o homem, Adão, ele perdeu. Somente assim. Não tem outra forma de nós termos comunhão com Deus. Não há mais outra maneira de voltarmos ao Senhor, senão somente for por intermédio de Jesus. Adão ele tinha acesso à eternidade por intermédio da árvore da vida. A árvore da vida dava acesso a Adão a viver de uma forma eterna. E hoje é Jesus que nos dá acesso a viver uma vida eterna. Porque não há como nós comemos do fruto da árvore da vida, senão somente Jesus nos dá. Se Jesus somente vai dar àqueles que vencer a esse mundo. Somente a esses. Somente aqueles que procuram viver para Deus. Somente aqueles que procuram viver a santidade. Somente aqueles que procuram se entregar para o Senhor. Somente aqueles que procuram dedicar-se dia e noite a Deus. Somente a esses é que terão oportunidade. Somente a esses é que terão outra vez o acesso à eternidade.
A eternidade aonde? A eternidade com Cristo. Porque uma coisa é, a alma ela nunca morre. De uma ou de outra maneira você vai viver a eternidade. Amém? De uma ou de outra maneira você vai viver a eternidade. Só que para viver uma eternidade com Cristo, que é a nova vida, que é a outra vida, somente deve seguir a Jesus. Porque existe eternidade no céu, com Cristo. E existe eternidade no inferno. Amém? Existe eternidade no céu com Cristo e existe eternidade no inferno. A eternidade no inferno, a Bíblia vai chamar o quê? A chamar o quê? A segunda morte. E a eternidade no céu, a chamar o quê? De vida, não é? A vida eterna. Porque a Bíblia diz que no inferno, as pessoas estarão a queimar, mas o quê? Eles só estarão a sentir dor, mas o quê? O seu corpo não se queima. Não se queima, não se torna em cinzas, ok? Você vai sofrer, sentir queimadura, mas o teu corpo nunca vai direto ficar cinza. Quer dizer o quê? Vai viver a eternidade ainda lá dentro do inferno. Então, se nós queremos viver a eternidade com Cristo, se nós queremos viver a eternidade com Deus, é necessário que nós façamos aquilo que Deus orienta. Vivermos para Jesus. Vivemos obedecendo a Deus. Porque ao contrário disso, eu te garanto que não há outra vida. Não há outra solução. Não há outra coisa que nós possamos ganhar. Porque assim como o homem preferiu agradar a sua carne, assim como o homem preferiu aprovar a fruta, assim como o homem, ele preferiu se agradar a seus próprios prazeres e perdeu o acesso com Deus. Muitos de nós vamos perder o acesso com Deus. Muitos de nós vamos perder a comunhão com Deus. E muitos de nós já estamos a perder a comunhão com o Senhor. Já estamos a perder a eternidade. Por quê? Porque queremos agradar a nossa vontade. Queremos agradar o nosso corpo. Queremos cumprir com aquilo que o nosso corpo deseja. Queremos fazer nossos próprios prazeres. E o que Deus tem para dizer? E o que Deus tem falado para nós? Onde fica? E o que Deus manda para fazer? Porque entrar no reino dos céus é preciso cumprir os requisitos para entrar. Para viver eternamente é preciso cumprir o requisito para viver eternamente. Nós vamos entender que Adão, ele perdeu isso. Por quê? Porque simplesmente queria obedecer à voz do inimigo. Queria experimentar. E muitos de nós acabamos caindo em vícios. Muitos caem em vício porque querem experimentar. Só que dizer que quando Adão experimentou comer a fruta, glória a Deus, ele ficou desconectado com Deus. E por ele querer experimentar, até hoje nós passamos por consequências de alguém que queria experimentar uma fruta. Ele só queria experimentar. Ele só queria experimentar. Será que o que Deus disse é verdade? Será que o que Deus falou, será que o que o Senhor disse vai acontecer? Será que vou morrer de verdade? Quero sentir como que é essa morte. E até hoje nós passamos consequência de alguém que só queria experimentar. Tem pessoas que querem só experimentar e acabam entrando no vício e nunca mais saem. Por quê? Porque só queria experimentar. Teus amigos disseram que não. Experimenta lá. Sente a sensação. E você entrou e hoje para sair já é problema. Verdade. De sair. Por quê? Porque só queria experimentar. E até quando nós viveremos querer experimentar as coisas desse mundo? Até quando nós viveremos querendo experimentar as coisas que o mundo nos oferece? Até quando?
Até quando nós pararemos de dizer que não, eu quero experimentar qual é a sensação de beber, eu quero experimentar qual é a sensação de namorar, eu quero experimentar qual é a sensação de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, quero experimentar qual é a sensação. Só que você vai cair em alguma coisa e nunca mais vai conseguir sair. Porque uma coisa é fácil você entrar no vício, sair é difícil. É fácil pecarmos e buscar santidade é difícil. É fácil nós nos entregarmos para o mundo, entregamos para os prazeres desse mundo. Então sair deles é complicado, é difícil. Por que é difícil? Porque cada vez que nós queremos sair, o inimigo sempre manda alguma coisa para nós ainda continuarmos no mesmo pecado. Por isso que quando alguém é viciado, quando quer tentar deixar bebida, vai vir alguém para querer pagar bebida. Verdade. Você quer tentar deixar algum tipo de vício, quer deixar de fumar, está a vir alguém para te pagar de graça. Tem acontecido isso. E o que você faz? Não, deixa eu beber pouco só. Vou tomar um copo só depois, vou para casa. Vou deixar. Só que assim você vai assim até ficar alguém viciado e que nunca mais vai conseguir sair. Nós precisamos entender que as coisas, elas não são como nós pensamos que são. Nós pensamos que tudo é fácil. Nós pensamos que é tudo simplicidade. Entrar na presença de Deus e sair é tudo simples. É fácil de sair, mas entrar é complicado. Porque na medida que você quer viver para Deus, o inimigo está ali levantando amigos, levantando famílias, para o quê? Para te fazerem voltar atrás. Não, eu quero deixar de fofocar, mas já vir alguém, não, tem uma novidade para te contar. E o que você faz? Em vez de rejeitar, não, pode contar. Conta hoje e amanhã. Como você não consegue ficar calado? Por quê? Porque tem uma amiga que você ama tanto, é uma amiga que sempre te conta segredo, ouviu algum segredo, então vou te passar. Pelo menos tem que informar aquela amiga para ela saber. Vai informar e pensa que assim ainda vai conseguir vencer o quê? A fofó? Não vai. Porque quando você quer tentar vencer, alguém sabe te contar. Quando alguém te conta, você também ainda quer passar a informação. Você ainda quer passar a informação. Até quando vai passar essa informação? Até quando vai estar falando dos outros? Até quando vai fazer com que os outros vivam na sua mente? Até quando? Por quê? Só queremos experimentar. Não, deixa eu vou experimentar. A Bíblia diz que aquela árvore era a árvore com frutas boas, com frutas bonitas. Por isso alguns começam a comparar com maçã, porque para vezes reparam que a maçã é uma das frutas mais bonitas. Não, deixa eu experimentar qual é a sensação. Deixa eu experimentar. Quero sentir o que os outros sentem. Deixa eu quero experimentar, quero sentir a alegria que os outros sentem. Só que você vai sentir aquela alegria e aquela mesma alegria vai se transformar em uma tristeza para si. E nunca mais vai acabar essa tristeza. Por quê? Porque só queremos experimentar. Até quando vai querer experimentar? Até quando vai querer experimentar? Amados, busca alguns que olha, a vida ela não se escreve no rascunho. Diz que a vida não se escreve no rascunho. Não existe borracha para apagar aquilo que você for a escrever na vida. Aquilo que você viver não se apaga mais. Não se apaga. Ainda que você tente apagar, o inimigo sempre vai te lembrar. O inimigo sempre vai trazer a sua memória. O inimigo sempre vai te dizer. Pois que hoje você pode, ontem você era um bêbado, você era alguém que brincava mal, alguém tinha mau comportamento, hoje se transformou em cristão. Quando tenta falar do evangelho para teu amigo, e teu amigo pergunta, você que era meu amigo, nós brincávamos junto, bebíamos junto, fofocávamos junto.
É o quê? É o inimigo trazendo aquilo do passado para a sua mente, para te lembrar que, olha, aquilo que você viveu não ficou apagado. Não ficou apagado. Então, se não quer ter essas memórias, é melhor não entrar nesse tipo de vida. É melhor não entrar nesse tipo de vida. Só que a boa é que a Bíblia diz que a todo aquele que vencer este mundo. A boa é que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós vivemos antes de nos convertermos, Deus colocou no mar do esquecimento. Deus já não leva isso em consideração. Só que uma coisa é, Deus não leva em consideração aquilo que nós fizemos antes de nós nos convertermos. Só que hoje você se converteu, hoje eu sou convertido, você é convertido. Será que Deus vai levar isso no esquecimento? Será que vai levar no esquecimento? Hoje somos convertidos, estamos na igreja. Hoje somos filhos de Deus, mas ainda pecamos. Será que Deus vai colocar esse pecado no mar do esquecimento? Não vai funcionar. Não vai. Aquele pecado que você cometeu antes de conhecer a Jesus, Deus vai colocar no mar do esquecimento. Ainda que o inimigo venha colocar na sua mente, ainda que o inimigo venha te acusar, Deus vai dizer que, olha, antes ele não me conhecia e agora já me conhece. Mas só que agora que você já conhece a Deus, que eu já conheço a Deus, ainda vivemos no pecado. Será que Deus vai ignorar esse pecado? Não vai. Não vai ignorar. Não vai. O ladrão da cruz, ele não era alguém convertido. Mas como no último dia ele lembrou-se do Senhor, no último dia ele buscou Deus, esqueceu tudo, colocou tudo no mar de esquecimento. Deus perdoou por tudo que ele fez. Será que nós também seremos assim? Eu gosto de falar de Paulo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, é alguém que era um assassino, alguém que matava pessoas, alguém que perseguia o povo de Deus. Mas alguém, ele chegou de se converter e Deus esqueceu todo o passado dele. Será que eu e você teremos oportunidade como de Paulo? Teremos a oportunidade? Será que teremos oportunidade como de Pedro, de negar Jesus, mesmo assim virmos ser escolhidos para liderar o povo dele? Será que teremos essa oportunidade? Porque a Bíblia diz o quê? Que Jesus, ele virá, que foi do homem, ele virá como um ladrão. Não se sabe o momento, não se sabe a hora. E se Deus chegar na hora que você quer experimentar as coisas desse mundo, o que será? O que será de mim, o que será de você? Nós temos que entender que o que nos dará a eternidade é Jesus. O que nos dará acesso à eternidade é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Porque é somente Ele que vai nos dar, somente Ele é que vai dar àqueles que vencerem este mundo, o quê? O fruto da árvore da vida. E sendo dado esse fruto, terão oportunidade de viver eternamente com Ele. E nós, que continuamos no pecado, o que será? E você que continua no pecado, o que será? Será que teremos essa oportunidade? Amém? Teremos essa oportunidade. Porque muitos de nós pensamos que não, que o homem ele foi feito para viver eternamente. Não. O homem não foi feito para viver eternamente. Porque alguma coisa que lhe dava acesso à eternidade. Assim como hoje nós temos Jesus que nos dá acesso à eternidade. Nós hoje temos o caminho que é Jesus, que nos dá acesso à eternidade. Porque quando o caminho estava aberto para Adão ir comer do fruto, Adão é que ia em direção do fruto, Adão é que ia em direção à eternidade. Não é a eternidade que vinha em direção de Adão, não. O que nós queremos é que Jesus venha nos encontrar.
É que Jesus venha ao nosso encontro. É que Jesus venha nos tirar na barraca. É que Jesus venha nos tirar do que é do roubo. É que Jesus venha nos tirar do que é da fofoca. É que Jesus venha nos tirar da onde? Nos tirar da prostituição. É que Jesus venha nos tirar do pecado. Não, é nós que devemos sair do pecado. Nós devemos sair do pecado. Não é Deus que tem que vir nos tirar. Por quê? Porque Deus já deu liberdade. Deus já abriu o caminho. A escolha agora é nossa, não é do Senhor. A decisão é minha, a decisão é tua. De quem seguir, de qual é o caminho que deve seguir. A quem escolher. Se escolhemos esse mundo ou escolhemos Jesus, essa decisão é nossa. Não é mais a decisão de Deus. Deus ele se compromete, Deus ele tem com o compromisso do quê? De que se nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele será responsável pelo resto. Ele será responsável por nos ensinar. Ele será responsável por nos fortificar. Ele será responsável por nos guiar pelo caminho reto. Ele será responsável. Só que nós não queremos sair, mas mesmo assim queremos que Deus seja responsável por tudo que nós temos. Queremos que Deus seja responsável por nos conduzir. Queremos que Deus seja responsável por nos falar a verdade. Queremos que Deus nos obrigue a sair do pecado. Não, Deus não te obriga. Deus não obriga ninguém. É liberdade de escolha, livre-arbítrio. Você escolhe, eu escolho a quem eu devo, a quem eu quero seguir. Isso que a Bíblia vai ser bem clara, que Deus ele vai deixar as coisas, que a cada caminho que você seguir, tem os seus benefícios, tem as suas consequências. Se você segue a Jesus, você deve negar esse mundo e seguir a Jesus. Se você quer seguir esse mundo, então você não vai ganhar Jesus, vai ganhar inferno. Se queremos ter acesso à vida eterna, temos que andar pelo caminho reto, que é Jesus Cristo. Temos que viver, nos alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos dar vida. A palavra de Deus é que vai nos dar acesso à eternidade. Jesus é que é a palavra de Deus. Porque mas o que ele no princípio era o verbo. Todas as coisas foram por intermédio da palavra. Qual é a palavra? Jesus Cristo. E essa mesma palavra é que nos dá acesso a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que não é só do pão que vai viver o homem. Você vai entender que havia muitas árvores no jardim do Éden que Adão comia, mas aquelas árvores não davam que vida para Adão. Não davam vida. Todas aquelas árvores que Adão podia comer não davam vida para ele, mas uma só árvore é que dava o quê? A eternidade para Adão. Para Adão, sim, somente uma árvore é que dava acesso à eternidade. Quer dizer que a Bíblia, que somente a palavra de Deus é que vai nos dar a eternidade, somente a palavra de Deus é que vai nos dar acesso a Cristo, é que vai nos dar acesso a Deus. Tudo que nós comemos não vai nos dar nenhum acesso a Deus. Somente a palavra dele. Porque é somente a palavra de Deus que nós vamos viver. O homem não vê somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa é a árvore da vida. Jesus, que deve ser o nosso alimento, que deve ser a nossa alimentação. E quando Adão ele se alimentava com essa árvore, ele era fortificado. As suas forças eram revigoradas. As suas forças eles vinham novamente. Ele não fracassava. Ele continuava forte. Ele continuava intacto a cada dia. Por quê? Porque ele era alimentado e fortificado por Deus. E quem se alimenta de Deus é alguém forte. E por que hoje em dia é que nós estamos a morrer no espírito? Por que hoje em dia estamos a enfraquecer no espírito? Por que hoje em dia já não buscamos mais a Deus? Por quê? Porque nós estamos a nos alimentar do mesmo Deus.
Porque se não nos alimentamos de Deus, não temos como nós sermos fortes. Não temos como ser fortes. Porque a palavra que devia nos dar força, a palavra que devia nos levantar no momento de tristeza, que devia nos levantar no momento de fracasso, não estamos a consumir. E como vamos nos levantar? Se nós não queremos viver, se não queremos buscar a eternidade, se não queremos ter acesso à eternidade, como? Amém? Coloca sempre no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão que a vida eterna será obtida por intermédio da árvore da vida. Amém? Deus, mas você só terá acesso à vida eterna por intermédio de Jesus, que é o caminho que leva à vida eterna. Amém? Começa a orar no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Peça para Deus, peça ao Senhor que voltemos a ter conexão, que voltemos a ter acesso à árvore da vida, que voltemos a ter aquele acesso que nós perdemos, que voltemos a ter acesso à palavra de Deus, porque essa mesma palavra que vai nos restaurar, que voltemos a ter acesso ao Senhor, que voltemos a viver para Deus, porque quando nós vivemos para Deus, nós nos alimentamos do Senhor. Quando nós vivemos para Deus, quando a palavra de Deus é a nossa alimentação, aí nós somos fortificados, aí nós somos restaurados, aí nós somos revigorados, assim como Adão, ele vivia eternamente. Por quê? Porque somente ele se alimentava da árvore da vida, que fazia com que ele tivesse acesso à eternidade. E nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos voltar a ter acesso à palavra do Senhor, precisamos voltar a ter acesso à palavra de Deus, que será que nos irá dar acesso à eternidade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, eu peço ao Senhor, Rei da Glória, no nome e no sangue de Jesus, ó Pai. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, Pai da Glória, nessa hora, que o Senhor, Pai, venha derramar, Rei da graça, a Tua presença. Que o Senhor, Pai, venha derramar, Rei da glória, o Teu poder, o Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, venha derramar, Papai, a Tua Shekinah, Rei da graça. Em nome e no sangue do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos, ó Rei da glória, Pai, na glória, Pai, neste lugar. Nós queremos, ó Papai da graça, Pai, ter acesso, ó Papai da glória, à eternidade. Nós queremos, ó Pai, ter acesso, ó Papai da glória, ao Senhor. Pai, eu quero, Papai, ter acesso, ó Papai da glória, à eternidade, Senhor, ó Pai da graça. Porque, Papai, Adão, Papai da glória, ele tinha acesso, ó Papai, à eternidade. Adão, Papai, ele tinha acesso